Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado. Mais uma vez estou aqui nesse momento, nesse sábado, com muita alegria no meu coração, porque eu estava na minha vida, no meu dia a dia, sabe? Eu estava assim como que pensando na vida e lembrando de Jesus, o que Jesus por nós, o que Ele fez, depois das suas aparições, nos 40 dias em que aqui na Terra Ele ficou, mas 40 dias, e Ele apareceu para umas 500 pessoas, porque Ele mesmo disse: vós me vereis, mas o mundo não me verá mais. E o Senhor estava me trouxe na minha mente para mim meditar quando aqueles dois discípulos iam a caminhos da cidade chamada Emaús, e eles iam conversando entre eles sobre os acontecimentos, e eles estavam interrogando entre um e outro o que seria. Sabe, quando acontece uma coisa assim que chama atenção, que choca uma cidade, como agora, por exemplo, agora está dando uma leve caída, mas vamos por 15 dias, 20 dias, 30 dias atrás, ninguém se falava outra coisa, a não ser em coronavírus. Então é uma coisa que mexeu com a humanidade, mexeu com a mente do humana, do homem, da criança, do velho, todo mundo, ninguém se falava outra coisa. Imagina naqueles dias que um homem, para quem não entendia, um homem, para muitos Jesus era um homem normal, era um homem que foi condenado. Muitos até achavam que ele cometeu atrocidades porque eles foram induzidos pela multidão para poder falar que ele pregou contra o templo, que ele falou contra a lei dos profetas. E naquela época, quem falava da lei dos profetas, meu Deus, era uma coisa terrível. Era uma coisa, era um pecado falar contra Moisés, contra a lei, como de fato, né? Até mesmo hoje nós não podemos falar contra Moisés e contra aqueles patriarcas, os servos do passado. Mas Jesus, irmão, como ele veio para cumprir a lei, teve coisas que ele pregou e que depois, no segmento da obra de Deus, que Deus falou que Paulo era um vaso escolhido para levar o nome dele aos gentios, aí veio nos ensinando que hoje nós já não precisamos ter aquelas ordenanças que tinha, aquelas leis cerimoniais que tinha por ocasião do sábado, do sábado, de não comer carne de porco e outras tantas coisas. Que o Senhor Jesus veio, ele tirou essa coisa do homem, essa obrigação, né? Então, aqueles homens, muitos não conheceram o Senhor Jesus. Tinha o Senhor Jesus como, você viu, acabou morrendo, mas você viu o que aconteceu, né? Por que o sol escureceu daquele jeito? O que foi? Ou eles querendo arrumar uma situação, uma razão, que nem agora acontece uma catástrofe, eles vão lá, os cientistas vão lá tentar explicar o porquê, olha, por causa da natureza, porque eles estão acabando com as camadas de ozônio e tal. Eles tentam arrumar explicação. E naqueles dias também não foi diferente. Eles tentando arrumar explicação, os homens que quando Jesus ressuscitou, os homens que estavam lá aguardando e que a pedra foi revivida, veio um anjo e arrancou aquela pedra, os homens foram lá perante o sinédrio, perante o rei lá, e falou: olha, nós vamos fazer o seguinte, deu dinheiro para ele, vocês vão mentir e nós vamos livrar vocês de penalidade. Porque naquele tempo um soldado não podia mentir, tanto é que os que ficou lá guardando Pedro, quando Deus soltou, assim, hoje o anjo apareceu e soltou Pedro, que estava com 4 quaternos de soldado, aqueles soldados foram mortos, foram penalizados. E eles seriam penalizados, porque eles não guardaram o túmulo. Aí eles explicaram: não, aconteceu, chegou um determinado horário, apareceu um clarão, deu um estrondo, e nós caímos espantados. Vai saber o que foi que ele falou lá pro rei. O rei falou: olha, faz assim, nós vamos te dar dinheiro, você sai daí e espalha que os apóstolos foi lá e
vamos supor, fez lá uma luta lá, e venceu vocês na luta, e tiraram o corpo dele de lá, que não tem essa de ressuscitou, não. Porque eles, certo, eles falaram, depois nós entrou lá, o corpo não estava mais lá. Nós não entendemos o que aconteceu, e tudo assustado. Porque imagina o susto daqueles homens, que ninguém, isso nunca se ouve falar, que põe-se um defunto dentro de uma tumba, porque a gente lendo assim, você não percebe certos detalhes. Imagina o pavor que estava aquele soldado ao contar aquilo para o rei. Aquilo criou era um assunto generalizado. Nossa, aqueles homens investigavam ele. Ele falou, foi verdade, veio um clarão e nós caímos como desmaiados, nós nem sabemos o que aconteceu. Quando nós voltamos em si, que nós olhamos, a pedra já não estava mais lá no sepulcro, já tinha revolvido a pedra, e nós olhamos, o homem não estava mais lá, tremendo. Vamos supor que eles tremiam, olha, nós não sabemos, com medo, né, de que o rei ia fazer. Que eles também não sabiam o que explicar, porque o Senhor faz obra e opera, nós não sabemos, tem coisa que não é para nós saber como que foi feito. Aí eles pagaram dinheiro para ele, falaram, diz aí, sai, esparrama isso, que veio os discípulos e brigaram lá, e eles arrancaram a pedra e roubaram o corpo do Senhor de lá, para agora ficar dizendo que ele ressuscitou, que esses judeus são assim mesmo. Aí espalhou-se aquela notícia. E está escrito na palavra de Deus que essa mentira pegou. E aí tem uma parte que fala até o dia de hoje. E como de fato, né, se você for analisar, me desculpem, meus amigos, que eu vou falar, que você sabe que você vai ser atingido. Até hoje estão fazendo a procissão do Cristo morto. Aquele gesso lá e põe lá e fica fazendo aquela procissão. Eles estão com o Cristo morto, enquanto Cristo está vivo lá na glória, à direita de Deus intercedendo por nós. Bom, isso é só uma explanaçãozinha. Então aqui, Senhor, aqui nós estávamos, então eu estava aqui hoje meditando, eu estava imaginando aqueles dois discípulos, a caminho de Emaús. Emaús era um lugarejo que distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, calculados 3,5 km, de 3 km a 4, porque tem uma hora fala uma medida, aquele medida judeu, mas é mais ou menos calculado, de 3 km a 4 km, eles estavam andando aquela estradinha, eles iam indo comentando entre eles, mas que coisa, você vê, não é possível. Aí o Senhor Jesus apareceu no meio deles. Aleluia, aleluia. Como eu queria ser aqueles dois discípulos, como eu queria ser aqueles dois homens. O Senhor Jesus apareceu no meio deles. Aquela voz mansa, meiga, que razoais entre vós. Eles olharam, não conhecia ele, né? Eles não conheceram, o Senhor fechou os olhos dele para eles não verem, porque senão eles iam abraçar o Senhor ali na hora. O Senhor fechou os olhos dele para eles não verem. Glória a Jesus. E Deus faz uma obra na tua vida que você não está vendo, e Deus está operando, e Deus está fazendo milagre. Você não está vendo, os teus olhos estão como vendados. Quando você vê, Deus já operou na tua causa, na tua vida, no teu negócio, viu? Aleluia, Jesus. Que razoais entre vós? Aí, és tu, peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que aconteceu, e que o Cristo que ele veio, ele pregou, nós críamos, e eles falando que nós críamos que ele era um profeta, e nós achávamos que ele ia resgatar Israel, e ele, como diz, agora ele morreu. Glória a Jesus! E ali está o Jesus. Aí o Senhor Jesus abriu as Escrituras. Convinha que o Cristo morresse. E eles ouvindo, é mesmo, né? É mesmo, olha. Aí eles ficaram pasmos. Glória a Jesus, convinha que o Cristo morresse. E contou toda a história, começando lá de Moisés. Imagina que coisa gostosa. Ah, meu Deus, eu queria estar andando com ele até o dia de hoje. Eu não queria que parava esse caminho. E contou tudo a vida dele. Contou. E eles gostando. Como você está contando uma história, você está gostando, você está amando. Imagina a voz do Senhor. Que alguém fala, mas você fala
alto, você tem uma voz feia, ridícula. Você, e se tiver um que fala voz mansa, mas fala uma voz mansa, mas fala coisas erradas, da boca do Senhor só destilava mel, da boca do Senhor só destilava pureza, vida eterna, santidade. Imagina o Senhor falando, quem falaria melhor do que Jesus? Quem? Jesus falou, aí que gostoso, é gostoso, aquela coisa gostosa, vocês não estavam entendendo. Aí Jesus fez como que ia para frente, né? Como Padre Elílio, né? Não é que o Senhor Jesus mentiu, insinuou. Tem gente que pensa assim, mas Jesus insinuou. Ele ia para frente mesmo, ele não ia parar ali, porque depois ele ia voltar. Jesus ia aparecer lá no meio dos 12. Jesus, o escritor que fala aí, Jesus fez como ia para frente. Ele ia para frente, é o escritor que põe lá. Nós não podemos confundir as coisas. Aí constrangeram ele, convidaram ele. Entra, ele entrou. E aleluia, glória a Deus. Aí quando pegou o pão, que o Senhor pegou com aquela mão santa, eles já estavam acostumados a ver ele, que ele partiu o pão. Falou, Pai, graças te dou por esse pão. É ele! Aí abriu-se os olhos e viram Jesus. Jesus desapareceu do meio deles. Aí eles comentaram, mas você não nota que quando ele falava ardia no nosso coração? É quando você entrar dentro da casa de Deus, que você ainda nunca foi, que você ainda nunca teve o privilégio, onde você andou por aí, não tem essa palavra. E você vai estar convidado para assistir hoje às 6 horas da tarde. Eu estou falando isso aqui, eu vou jogar no YouTube. E isso aqui vai ficar às 6 horas da tarde em outras ocasiões. Nos dias de sábado, como hoje, é um sábado, vai ser 7h30. E dependendo do lugar, é à tarde. Então hoje eu estou dizendo, nesse dia de hoje às 6 horas da tarde, se você quiser ouvir uma palavra, como Jesus falou, de um homem que prega sem interesse financeiro, que um homem que prega sem quem está ganhando para ele pregar lá, porque ele está pregando hoje para o mundo, porque é o mundo que está vendo esses cultos online. Hoje, você está convidado, assista hoje. Esse hoje que estou falando vai valer para a próxima vez, outra vez que você assistir o vídeo, quando abrir a igreja, quando abrir, as congregações estiverem abertas. Eu estou falando da igreja do véu, para você ficar entendendo, para você não confundir, que a igreja do véu só tem uma, tá? E uma bela de uma orquestra. Se for em alguma outra igreja, tiver lá uma meia dúzia de mulher lá com véu, mas não tiver uma bela de uma orquestra, uma organização, você percebeu umas coisas meio desorganizadas, que o teu coração não arder, não é lá. Na igreja do véu, aleluia, você vai ver a orquestra, você vai ver a organização, aí você vai sentir como aqueles discípulos sentiu, vai arder no teu coração, tá bom? Porque eu senti de chegar aqui agora e gravar, porque eu fico pensando, se eu esticar mais, depois o meu aparelho não conseguir jogar. Então, entendeu? Você está convidado. Hoje às 6 horas, agora eu vou fazer de tudo para jogar esse áudio agora no YouTube, e depois ele estando assim agora desse jeito, eu jogo ele também no Facebook, posso jogar em todos os Face, porque eu não gravei ao vivo. Tá muito bom, muito obrigado, e Deus que abençoe, e medita nessas palavras. Você está convidado para ir num lugar onde vai arder o teu coração, arder. Não é aquela coisa que você prega, que pegou lá e falou tua vida inteirinha, revelou, mas depois vai querer o teu dinheiro, 10% que você ganha, vai ficar cobrando, não é isso não. E depois você vai ficar olhando aquele homem que está lá em cima pregando, você vai descobrir, ele ganha um salário grande para pregar. Ele ganha para pregar, você vai descobrir que ele ganha. E onde Deus está falando para você, onde vai arder no teu coração, é na igreja do véu, onde o servo de Deus prega, sem interesse de ganhar dinheiro, sem querer ser milionário, sem querer ser dono de fazenda, ganhando da igreja, sem fazer campanha disso, daquilo, sem depois sair em televisão lá, depois ficar jornalista falando, ir investigar a fazenda não é isso não. Onde Deus está falando para você, que vai arder o seu coração, é na igreja do véu,
onde tem uma bela de uma orquestra, que nós somos a maior orquestra do mundo. Se nós quiséssemos fama, a nossa doutrina, a nossa igreja, o nosso povo, a nossa gente, nós já estaria no livro do Guinness como maior igreja. E nós aceitamos. Quando eles vão para um lado, não sei como é que eles fazem lá, diz que põe nós em terceiro lugar de número de membros. Nós somos mais na terra do que qualquer um deles. Os outros estão todos divididos por aí. Tal, ministério tal, ministério tal, ministério tal. O povo de Deus é um só. Quando você sentir ardendo no teu coração, sentir aquela coisa gostosa, sentir aquela coisa que a tua alma sente. Se você não sentir, não adianta, não é lá. Não adianta. Você pode ver, bater, o pastor falou, revelou, até falou tua vida, falou o número do teu sapato, o nome da tua casa, falou tudo. Mas não deis crédito. O Senhor Jesus falou assim: muitos virão em meu nome e enganarão a muito, dizendo, eis o Cristo aqui, eis o Cristo aí, não deis crédito. O Senhor está te falando aonde Ele vai falar com você e vai arder o teu coração. Vai arder o teu coração, tá bom? Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe, porque essa palavra serve para você e serve para mim também. Eu sou o primeiro a comer dela, porque eu também preciso. Então, que a paz de Deus seja com todos. Amém.